A palavra de Deus recomenda: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, rejeitai-as. Não comuniqueis significa não participar, não ter comunhão, reprovar. Isso está no livro de Efésios, capítulo 5, verso 11. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos. Sempre no precioso nome do Senhor Jesus, hein? Se você já viu meus vídeos explicando sobre a salvação, a verdadeira saudação, só se você for muito encardido, sabe, para continuar usando essa tal da paz de Deus, né? Porque desde o princípio da história da humanidade, né, os homens mataram, sacrificaram pessoas, crianças, a Deus, em nome de Deus. E até hoje estão sacrificando crianças em rituais negros, isto praticado por religiosos. Dá um clique no endereço, nesse link aqui, para você ver um vídeo a respeito disso. Veja, na antiguidade, sabe o que eles faziam quando iam construir uma casa? Eles pegavam um bebezinho e sepultavam vivo no alicerce para ter paz, felicidade dentro da casa. Eles faziam esse sacrifício para quem? Para Deus. Os incas, os maias, você já deve ter visto, né? Tinha uns deuses com as mãos assim, eles botavam fogo por baixo, né? Aí jogavam pessoas ali, virgens, né? Crianças, bebês para serem torradas vivas. Isso também continua até o dia de hoje. Veja o vídeo que está indicado aí. Fazendo isso para ter boas colheitas, entendeu? A Bíblia relata que Herodes sacrificou o seu filho primogênito para Deus também. Eles faziam isso. Sabia que a Abraão, quando foi levar, por ordem de Deus, levou seu filho Isaque para ser sacrificado lá no Monte Moriá? Perceba a importância deste evento profetizando o Messias, o Cordeiro de Deus. Deus proveu um cordeiro para o sacrifício a fim de salvar a vida de Isaque. Assim também, no Monte do Calvário, na cruz, Deus proveu o cordeiro para salvar a sua alma para toda a eternidade. Mas você continua querendo entrar no céu pelos seus próprios esforços. Pega as muletinhas que a congregação oferece, a muletinha do batismo, a muletinha da firmeza e fidelidade, coisa que você não é firme e fiel, né? Pega a muletinha das boas obras e acredita que fazendo parte de uma seita religiosa você vai entrar no céu. Não é fantástico isso? Lá no Monte Moriá, que aquele lugar era um lugar escolhido por aquelas nações que viviam ali ao redor para executarem esses sacrifícios ao Deus deles. Só que o nosso Deus, né, fez uma revelação gloriosa aí, e que é o tipo de Cristo, né? É uma figura do Cristo futuro, né? Ele proveu para Abraão a ovelha do sacrifício, que simbolizava, representava o Senhor Jesus na cruz do Calvário, entendeu? Então, desde o princípio, você examina a história, desde que o homem é sacrificando, derramando sangue humano, sangue inocente, em nome de Deus. Por isso que eu estou dizendo, está vendo aí os versos, você está vendo, você não é cegueta, você é cego. Não, não é, né? Então, você está vendo aí. Apesar que eu ando mesmo muito desconfiado que você está ceguinho mesmo, tá? Você não sabe para onde vai. O Senhor Jesus disse o seguinte: cego, guiado por outro cego, cairão todos na cova. Você vai terminar caindo no poço do inferno. Você é cego? Não, não é, né? Então, você está vendo aí que a verdadeira saudação, a paz de Deus, ela vem sempre associada ao nome de Jesus. Não pode andar sozinho. Por quê? Porque Deus é qualquer Deus. Está na maçonaria, está na macumbaria. Você está vendo aí, ó, o Estado Islâmico aí. Está vendo? Está vendo essas gravuras aqui, ó? Mas vão jogar essas pessoas do alto do prédio.
Tá vendo aí, ó? Vão sacrificar esse homem sob acusação de homossexualismo, sem prova, né? Sem investigação, sem nada, vão atirá-lo de cima do prédio. Você acha lindo isso aí, fazer isso em nome de Deus? Hein? Fala para mim, você gosta? Pois saiba que o seu coraçãozinho está preparado para fazer atos semelhantes, porque tem uma religião que não tem fundamento dentro das Escrituras Sagradas. Você segue a boca do ancião em vez de seguir a palavra de Deus. No vídeo que você viu, o anterior a este, o número 10, e vários outros também, você vê pessoas, irmãos e irmãs da congregação, com agressões violentas, insultos, ofensas, só porque eu estou falando a verdade, mostrando o fundamento das nossas doutrinas dentro das Escrituras Sagradas, que não são essas crenças que estão na sua mente e no seu coração, e mostrando com documentos da própria igreja. E sou ofendido, agredido, maltratado, insultado, caluniado, insinuado, coisas diabólicas. Então veja, você também tem um coraçãozinho preparado para matar as pessoas, porque contestam os falsos ensinamentos que estão aí na sua mente manipulada. Tá vendo? É cortando a cabeça das pessoas. Tá vendo? É isso aí, é em nome de Deus isso aí, esteja seguro. Então não pode andar sozinho, tá bom? Se você acha que é muito comprido falar a paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus, ou a paz de Deus no nome de Jesus, você é preguiçoso para falar isso? Então fala a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra Senhor nós usamos no nosso dia a dia, né? Como vai, Senhor? O Senhor está bem? O Senhor passou bem? Senhor, por favor, deixa eu passar. Então isso é do nosso cotidiano, é a nossa maneira de se expressar, tá bom? Mas isso não tira a legitimidade do ensino das Escrituras. Porque no Velho Testamento, referindo-se à pessoa do Deus Criador, do Eterno, não há outra palavra, é Senhor. E também, no Novo Testamento, nós encontramos a mesma expressão de tratamento referindo-se ao Senhor Jesus. Então não tem nada de errado. Isso aí, ó, é cascata, filho. Você está sendo ludibriado na sua boa-fé, porque eles não acreditam na Bíblia como uma palavra de revelação de Deus, a palavra infalível de Deus. Eles acham que contém. E com isso eles fizeram uma meleca com as nossas doutrinas, entendeu? Pregando falsos ensinamentos e falsas doutrinas, tá bom? Bom, você veja, bem, o nosso irmão Alexandre Lourenço da Silva, ele fez um comentário, né? Ele diz o seguinte, ele viu esse vídeo, ó, se você quiser vê-lo, clica aí, você vai ver. São uma série, já tem 10, tá? E esses homens não tomaram vergonha, hein? Veja como são safados esse camarada aí, tá? Bom, já tem 10, esse aqui vai ser o 11º. Alexandre Lourenço da Silva, ele diz, né? Quando for tomar a Santa Ceia, tome de consciência tranquila e saiba que você está relembrando do sacrifício do Senhor Jesus e tomando parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus, com as alegrias e os sacrifícios do Senhor, e o resto é o resto. Faça as coisas para Deus e não para o ministério. Para ministério, fique em paz. Sabe por que você se manifesta dessa maneira? Porque você não tem saída. Você não sabe para onde ir. Você não consegue viver sem esse sistema. Você não consegue depender da palavra de Deus e do Senhor Jesus. A revelação das Escrituras, filho, fica sabendo, é para que você não seja manipulado por homens. Tá? E o que você está manifestando aí é a manipulação da sua mente. Tá? Conhecereis, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, se vós permanecer nas minhas palavras, sois verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá? A Santa Ceia, meu filho, não é um sistema. É um momento de comunhão. E não precisa um ancião orado lá pela liderança, tá? Os cabeças, os mentores, né? Os líderes, os anciãos. Tá?
orar a Deus para ver quem Deus revela, que vai mandar lá para atender a Santa Ceia na igreja de tal lugar. Não precisa nada disso. No cristianismo, não há nada que um irmãozinho qualquer não possa fazer. Você mesmo pode ministrar a sua ceia na sua casa. Convida o seu pai, sua mãe, ou sua esposa, seus irmãos. Vamos fazer aqui a ceia do Senhor. Vamos entrar no momento de comunhão. Né? Pronto. Né? Convida todos à reflexão, à meditação sobre as coisas erradas que praticou. E cada um de per si, né? No seu coração, na sua mente, pede perdão a Deus. E se aproxime uns dos outros. E um serve o pão, outro serve o vinho, ora com agradecimento. Não precisa nada desse negócio onde só esses homens precisam fazer. Entendeu? Não tem nada disso. Você pode batizar, você pode fazer a ceia do Senhor, você pode pregar a palavra. Tá? Você tem total liberdade em Cristo, para a liberdade que Cristo vos libertou. Você não deve depender de sistemas. Porque se for depender de sistema, você depende de homens. Né? E igreja não é nada disso, com templos, essa coisa errada toda, nada disso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o Senhor está no meio deles. Estes dias aqui, um irmãozinho me ligou, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma ceia? Vamos. E combinamos, nos reunimos, estávamos em 5 pessoas. Não precisa mais. Fizemos a ceia. Entendeu? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Isso é invenção dos homens. Depois nós tivemos outra dificuldade, o irmãozinho. Eu falei, passou uns 20 dias, um mês, 2 meses. Eu liguei para ele, vamos fazer mais uma ceia? Ele falou, não, é uma vez por ano. Quem disse que é uma vez por ano? A ceia do Senhor, você faz quando você quer ter uma comunhão especial no sacrifício do Senhor, entendeu? Mas não tem data. Cristianismo é liberdade, tá bom? Bom, mas, veja. Bem, o nosso querido irmão Alexandre, ele viu um vídeo, a blasfêmia na Santa Ceia da congregação, parte 10, né? E ele não gostou, né? Não gostou. Bom, ele viu ali a manifestação da minha indignação, mas eu tenho que ficar mesmo muito indignado com estes homens. Muito indignado. Porque veja o que eles estão ensinando em listas secretas de ensinamentos. O ensinamento consta na lista secreta de 1984, salvo engano, é o tópico 14, né? Diz assim, o servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice e não o vinho. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Então aqui nós temos aí o quê? Temos 2 mentiras. Tá? Está nessa frase, o cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Entendeu? Porque, veja, a primeira mentira, a expressão Senhor Jesus significa o seu corpo. E é o Senhor Jesus mesmo quem desmancha esta mentira dizendo. Ele toma o pão, né? Lá nós encontramos em Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus apresentou o pão simbolizando o corpo. Ele não apresentou o cálice simbolizando o corpo. Isso é uma deturpação do ensino da palavra. É sério? Lógico que é sério. Depois vocês vão ver por quê. A segunda mentira é dizer que o cálice simboliza o seu sangue. Ora, o que é isso? O Senhor Jesus mesmo desmancha essa mentira dizendo, lá em Marcos 14, 24, ele diz, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em Mateus 26, 28, torna a dizer, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos
para a remissão dos pecados. E você encontra também, lá em Lucas 22:20, dizendo: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora veja, o que está acontecendo ao Senhor apresentar o cálice e dizendo que este é o sangue do Novo Testamento? O Senhor está usando uma figura de palavra conhecida como metonímia. Se você tem dúvida, pergunta para qualquer professor de português, consulta aí na internet o que é uma metonímia. É uma variedade muito grande de metonímia. Por exemplo, uma delas, o autor pela obra. Alguém pergunta para você, que livro você está lendo? Você está lendo Iracema, o Tronco de Ipê, que foram livros escritos por José de Alencar. Ao invés de dizer o nome do livro que você está lendo, você diz o autor do livro. Eu estou lendo Alencar. Ora, Alencar foi uma pessoa, autor de livros, romancista, literato, e ele não pode ser lido. Quando você diz, estou lendo José de Alencar, você está dizendo que você está lendo os livros de José de Alencar. Esse é uma metonímia. No lugar do nome do livro, a pessoa tomou o nome do autor. No caso aqui, o Senhor Jesus empregou uma metonímia conhecida como o continente pelo conteúdo. Ao invés de citar o conteúdo, que era o vinho, ele usou a figura de linguagem do continente pelo conteúdo. Mas, evidentemente, é que no episódio da ceia não dá para confundir, O que é isso? Evidentemente que ninguém bebe o cálice, porque é sólido, Você já experimentou beber um cálice de vidro? É duro, hein? O que bebemos num cálice, naturalmente, é um líquido, É um líquido. Também não tem por que confundir, o vinho é vermelho, o sangue é vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido, Está entendendo? Agora veja, tudo isso aí tem uma blasfêmia. Veja bem. Manda orar por um cálice vazio. Mas, meu amigo, veja bem que loucura, O que vale uma coisa vazia? Uma carteira vazia? Uma garrafa d'água vazia? Uma cesta básica vazia? Uma mente vazia? Um coração vazio? Não vale nada, não vale nada. Isto é uma mensagem subliminar, passada para os maçonzinhos sentadinhos ali no culto, que o sacrifício do Senhor Jesus não vale nada. O que salva não é o corpo partido e o sangue derramado do Senhor Jesus. O que salva é o batismo, pertencer à igreja, praticar boas obras, firmeza e fidelidade, um monte de coisa, Não usar bigodão, não usar costeleta, não usar bermuda, não usar camiseta regata. A mulher não pode usar uma blusa sem manga, não pode cortar a ponta do cabelo. Entendeu? Mas o sangue derramado e o corpo pregado na cruz não serve. É isso que estes homens estão passando na ceia do Senhor. Se você for lá ainda, você vai ler, olha só o detalhe, Se você for lá no tópico de ensinamento, na lista secreta, você vai ler também que eles estão preocupados, nossa, preocupados com a toalha, dizendo que a toalha tem que ser branca, que a toalha não deve ter desenhos bordados de espiga de milho, cacho de uva, e nem precisa estar escrito na toalha em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Uma preocupação com a toalha. Mas, veja, também tem preocupação com o pão que fazem para a ceia e com o vinho também, Não pode, tem que ser. Tem os especialistas
na fabricação do vinho e do pão, né, para a nossa ceia. Né? Bom, manda servir o cálice vazio, orar por um cálice vazio, quer dizer, o vinho está numa vasilha. Não há nenhuma preocupação manifesta a respeito do lugar onde deve ficar essa vasilha que contém o vinho. É verdade. Não tem nada, vai lá ver, não tem nada. Quer dizer, esse vasilhame que contém o vinho pode estar em qualquer lugar, até debaixo da mesa. Ah, o cara não tem nenhuma instrução para cuidar disso, ter esse cuidado. Ele não tem nenhuma preocupação, não tem entendimento, não sabe nada. Vai deixar até debaixo da mesa. Ora por um cálice vazio e o vinho que simboliza o sangue do Senhor Jesus está no chão. Entendeu? Se eu tivesse instrução, pelo menos, que ao orar pelo cálice vazio, o vasilhame que contém o vinho deve estar ao lado. Ainda, sabe, dá para passar, seria tolerável. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque para eles isso não significa nada. Absolutamente nada. Entendeu? São as novas revelações. Eu me lembro de um irmão ministro, né? Ele foi colocado como cooperador e voltou para conversar comigo todo entusiasmado. Da reunião, a primeira reunião que ele assistiu lá no Brás, né? E ele voltou dizendo, nós somos apóstolos de um novo evangelho. Quer dizer, são as novidades que eles estão introduzindo aí, as quais eu denuncio, já são 980 vídeos. Estou denunciando. E esse daqui é uma prova, né? Que esses camaradas são mesmo endemoniados. Eles são homens, falsos profetas, opositores do Senhor Jesus. Eles são homens do anticristo. Porque se esses vídeos todos que eu fiz, já são 10, esse aqui é o 11º, eles sabem, eles conhecem. Eles se fossem homens sinceros, honestos, né? Crentes de verdade, entendeu? Eles fariam uma circular imediatamente, corrigindo tudo isso aí, para tapar minha boca. Mas eles não fazem, entendeu? Porque o objetivo deles é isso mesmo, levar suas almas para a perdição eterna, entendeu? É levar a vossa alma para a perdição eterna. E não se ache inocente, como você diz, né? O resto é o resto. Faça as coisas para Deus e não para o ministério. Fique em paz. Fique em paz. Assistindo um crime desse, você fica em paz, né? Não se incomoda. Você devia ter um pouco de dignidade, sabe? E reclamar. Fala com o seu ancião. Viu? Fala com o seu ancião. O que é isso aí na lista secreta de ensinamento? Que coisa é essa aí? Entendeu? Manda esses vídeos lá para o Ministério do Brás. Exija uma correção disso aí. Tá? Mas você é omisso. Você é omisso, sabe? Você teve a sua mente manipulada e até incapaz, né? Até incapaz de agir na defesa do Evangelho. É isso aí, meu filho. Bem, mas isto não muda o quadro e não muda o fato. Você tomou consciência do que está ocorrendo no ministério da congregação, blasfemando no ritual da Santa Ceia. E você não pode ficar indiferente. Caso contrário, é culpado desse sangue e estará pisando no sangue do Cordeiro. Isso não muda o fato, meu filho. E não muda o quadro, a situação em que você se encontra. Não só você, como milhares que veem os vídeos que eu faço, tá? E que são da Irmandade da Congregação. Primeira coisa que você deve considerar na análise destes assuntos. É verdade? É verdade o que eu estou dizendo? Confere. Eu creio que você examinou os versos que eu apresento na Bíblia. E você deve ter verificado também lá no site da congregação, na lista secreta de ensinamento de 1984,
se é verdade o que eu estou falando. Entendeu? E a respeito da blasfêmia na ceia do Senhor. Tá? Primeiro é admitir a verdade. Porque aqueles que resistem à verdade, não há o que fazer com eles. Não há esperança de salvação. Tá? Não abraçar a verdade, sabe o que acontece com você? O próprio Deus vai entregar você à operação do erro, para que você acredite na mentira. Está na palavra dele. E por não abraçarem a verdade, Deus lhes permite a operação do erro para acreditarem na mentira. Veja, o Espírito de Deus trabalha o seu coração, mostrando a verdade. Você é resistente, você resiste à verdade. Você nega a verdade, você, por causa do fanatismo religioso, por não ser resistente à verdade, ele lhe entrega. Fazer o que com um homem desse? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Segundo lugar, segundo problema, é o seguinte: você deve respeitar os limites da sua consciência. Não violente a sua consciência em hipótese nenhuma. Tá? Não violente a sua consciência em hipótese nenhuma. Porque os camaradas que violam a sua própria consciência, eles naufragam na fé. A palavra de Deus fala isso. Está na Escritura. Aliás, deixa eu lembrar você, a Bíblia é a sua única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é a Bíblia única e perfeita guia de fé e conduta. Só que os camaradas, estão negando isso. E estão ensinando você que a guia de fé e conduta é a palavra que sai da boca deles. Só que essa palavra que está saindo da boca deles não confere com o ensino da Escritura e nem com a doutrina da igreja. Fique esperto. Não está difícil entender isso, não. É só examinar um pouquinho que você vai ver, você vai descobrir muita coisa. Entendeu? Então respeite os limites da sua consciência. O que eles estão fazendo é um crime. É um crime. Eles estão pisando no sangue do Senhor Jesus. Porque eles não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não são crentes em Jesus Cristo. Entendeu? Eles são homens que ambicionam o poder e querem uma posição em o governo da igreja a serviço do anticristo. Se você age dessa maneira, omisso, como você está falando aí, entendeu? Assistindo uma coisa dessa, e você é um omisso, você certamente vai dar conta desse sangue derramado. Tá? Isso é pior do que adultério, isso é pior que a fornicação, isso é pior do que matar. O assassino, ele tem perdão, o adúltero tem perdão, o fornicário tem perdão, mas o cara que rejeita, não respeita os limites da sua consciência e que não procura abraçar a verdade na sua vida e é omisso, se sujeitando a falsos ensinamentos, mentiras, doutrinas heréticas e diabólicas, o fim é triste. Você vai parar no fundo do poço do inferno. E não é só você, não. Toda essa irmandade que está vendo esses vídeos e não toma uma atitude. Ao menos falar com o seu ancião. Viu? E observa, presta atenção. O covarde não vai fazer nada. O covardão não vai fazer nada. Vai dizer, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Então, meu querido irmão Alexandre, tá bom? Não fica zangado comigo, tá? Estou falando estas coisas no amor de Deus, porque você está numa situação como milhares da congregação. Não conhece o que a Bíblia diz, não conhece as doutrinas originais da igreja, e estes homens foram cruéis. Eles manipularam a mente de toda a nossa irmandade, tirando delas o senso crítico e a capacidade de análise.
Entendeu? E você, então, está vivendo de uma maneira alienada da palavra de Deus, dependente da boca de homens. Que não e a nossa doutrina não ensina isso. A nossa doutrina ensina que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Tá bom? Tem mais, eu vou continuar. Tem mais um outro videozinho para você. Sinta-se alegre, recompensado. Tá bom? E presta atenção no que eu estou falando. Ó. Um beijão aí no seu coração. E fica na santa paz de Deus sempre. No precioso nome do Senhor Jesus.